Boa noite. A gente continua aqui a nossa caminhada, essa jornada no mês de fevereiro, nosso terceiro encontro. Eu quero dizer para você que quando acumula o prêmio da Mega Sena, e a gente teve recentemente aí a Mega da Virada, eu fico observando e fico imaginando como é que seria a minha vida se um dia eu ganhasse. Eu sei que é muito improvável ganhar a Mega Sena, eu não sei se você joga ou não, mas é muito improvável ganhar a Mega Sena para mim, primeiro porque eu não jogo. E segundo, porque eu acho que é quase impossível você acertar aquelas 6 dezenas. Mas os prêmios às vezes se acumulam e são tão grandes e tão altos que eu fico gastando às vezes horas pensando como seria a minha vida se eu ganhasse toda aquela fortuna. Eu fico pensando que talvez a primeira coisa que eu faria é pegar aquele dinheiro, comprar uma passagem para fora do país, porque afinal de contas eu sou pobre e eu de repente virei um multimilionário, né? E medo talvez das inseguranças, até que caísse a ficha, era melhor eu estar num flat em Manhattan ou num apartamento em Paris do que aqui em São Paulo. Eu fico imaginando também as casas que eu construiria, os carros que eu teria. Eu fico imaginando quantas pessoas eu ajudaria da minha família, quantas pessoas que têm alguma necessidade, pessoas, amigos. E com isso começa a vir também o revés. Porque eu fico pensando quantos problemas que hoje eu não tenho eu passaria a ter quando eu virasse um milionário. O primeiro deles seguramente seria a segurança. Hoje eu vivo tranquilo, dentro das medidas do possível, aqui na cidade que vivemos. Mas se eu fosse um milionário e talvez as pessoas soubessem que eu tinha algum recurso, eu viveria com mais risco, ia ter que ter carros blindados, morar em lugares mais seguros, talvez andar com seguranças, ou então me abster de ir em lugares ou de viver a vida que eu vivo hoje. E talvez isso não fosse tão legal. Quantos amigos que não eram meus amigos passariam a ser meus amigos só por interesse? E talvez quantos amigos verdadeiros que eu tinha deixariam de ser meus amigos porque achariam que eu mudei ou que eu agora não era mais a mesma pessoa? Quantas pessoas da minha família seriam ajudadas por mim, ficariam felizes, mas tantas outras ficariam frustradas ou deixariam de falar comigo porque eu não as ajudei tanto quanto ajudei a outra? É verdade que Paulo vai dizer a Timóteo, em determinada ocasião, que o amor ao capital ou o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Note que Paulo não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ainda na minha analogia com a Mega Sena, eu fico pensando que não há quem jogue que não exerça fé. E talvez essa seja o melhor exemplo para definir fé. Hoje eu quero falar com você como enfrentar a crise com fé e fidelidade. Mas eu precisava começar tentando definir o que é fé. E talvez fé seja melhor ilustrado na nossa realidade pelo jogo de sorte e azar. É por isso que quando alguém vai fazer um joguinho na loteria, um joguinho na Mega Sena, as pessoas dizem assim, que aquela pessoa foi fazer uma fezinha. Sabe por que aquilo é uma fezinha? Porque não há quem jogue, que não saia da loteria depois de ter jogado, com uma profunda certeza e uma profunda convicção de que vai ganhar. Apesar de ser improbabilíssimo ganhar, quem joga na Mega Sena sai dali com uma certeza, uma segurança de que vai ganhar. E até que o resultado saia, até que o resultado venha, até que ele perceba que ele não ganhou, ele vive com essa certeza de que ele vai ganhar. Essa certeza por algo que ainda não é seu, essa certeza por algo que ainda não aconteceu, esses planos que você faz, mesmo sem ainda ter aquilo materializado em mãos, esse estado e esse momento se chama fé. Segundo Paulo em Hebreus 11, fé é a certeza das coisas que nós ainda não vemos. A convicção de fatos que ainda não aconteceram. Em que você tem depositado a sua fé? Fé é a certeza, é a confiança em algo que ainda não temos. É a confiança de que algo pode acontecer, de que algo pode ser nosso, de que algo pode ser realizado, mas ainda não.
Eu disse que vamos falar sobre fé e fidelidade. E para ilustrar a diferença entre fé e fidelidade e a importância de enfrentar as crises com fé e fidelidade, eu escolhi um episódio dos evangelhos em que Jesus teve que lidar com um homem que foi curado da sua falta de fé e da sua falta de fidelidade. A história está no livro de Marcos, no capítulo 9, e eu leio do verso 14 em diante, dizendo assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Jesus estava na montanha orando. Jesus estava no Monte da Transfiguração, no início do capítulo 9, com 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. No vale, no pé da montanha, estavam os outros discípulos e, junto com os outros discípulos, os líderes da igreja dos dias de Jesus, que discutiam com os discípulos. Quando Jesus desce, ele vê aquele circo armado, seus discípulos discutindo com as lideranças. E ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão discutindo? E quando ele faz essa pergunta, uma outra pessoa, um outro personagem aparece. Verso 17. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possuído de um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei o menino. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência, e caindo ele por terra, e revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Essa é uma história de fé e falta de fé. Essa é uma história de fé e incredulidade. Essa é uma história em que Jesus cura primeiro o pai do menino antes de curar o menino. Você é uma pessoa de fé ou você é uma pessoa cética? Você já se fez essa pergunta? Você tem mais facilidade de crer nas coisas ou você tende mais a duvidar? Você já se perguntou o que vem primeiro, a fé ou a dúvida? A maioria das pessoas acham que o que vem primeiro é a dúvida e que você precisa de bons argumentos e de evidências para então crer em algo. Mas eu quero dizer para você que eu entendo diferente. Eu acredito muito que nós primeiro cremos. A dúvida é que vem depois. Na realidade, grande parte das civilizações foram formadas com base na fé, na esperança, na crença de algo que ainda não viam. O próprio continente americano se formou assim, vindos da Europa, pessoas que pensavam assim: temos fé de que lá podemos povoar e criar uma nação diferente. Especialmente na América do Norte isso aconteceu. A civilização fundada na fé, na esperança, na crença de algo que ainda não existia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer algum esporte radical. Não sei se você já pulou de paraquedas, se você já desceu de bungee jump, se você já fez rapel ou pulou de sky coaster num desses parques de diversão por aí. Mas um exemplo que eu quero dar tem que ver com o bungee jump. Quando você toma a decisão de você pular, aquele salto que você faz numa corda presa no seu corpo, você toma essa decisão porque você tem fé e não porque você tem dúvida. Você decide assim: vou realizar, vou ter essa experiência, vou passar por isso. E então, com fé, com confiança de que aquilo é seguro e de que você é capaz de participar daquilo, você toma a decisão de ir. Então você vai para um lugar onde você pode realizar isso, vai para Boituva, por exemplo, para pular de paraquedas, ou para fazer uma experiência de rapel. E quando você chega lá, você tem confiança, você tem fé. Então você entra numa fila, e as pessoas vão saltando, e você vai vendo as pessoas saltarem,
e a sua fé e confiança aumentam. Vai passando o momento, vai chegando a sua vez, e quando chega a sua vez, mandam você subir para o alto da montanha, da ponte, ou do lugar onde você vai saltar. E você tem fé, senão você não subiria. Quando chega lá em cima, o instrutor começa a dar instruções de segurança. E ele começa a falar, olha, nunca ninguém morreu disso. E você acredita. O céu está lindo, de brigadeiro, o vento está na velocidade certa. Então ele começa a falar, isso aqui é muito seguro, você vai ter que colocar esse colete, esse capacete, essas presilhas, essa corda, e você vai ter que saltar. E então ele começa a dar as instruções, você começa a se equipar, e você começa a ver que faltam 2 para chegar a sua vez. O que estava na sua frente em primeiro pula, e você fala, agora só falta mais um. O que está na sua frente imediatamente pula, e você fala, agora sou eu. E você tem fé. E agora o instrutor faz os últimos aparos, revisões no seu corpo, nos seus instrumentos de segurança, nos equipamentos de segurança, diz que está tudo ok, e ele fala, agora é sua vez de saltar, e você vai agora até a beira do precipício, de onde você vai saltar. E aí você comete o erro a não se cometer. Você para os seus pés, bem na beira do precipício, e você olha lá para baixo, você faz assim, ó. Quando você volta. Quando você volta, você dá um passo para trás. Sabe por que você dá um passo para trás? Porque até agora você tinha fé, até agora você cria, mas de repente alguma coisa mudou e você foi tomado pela dúvida. Agora você duvida. Você duvida não porque alguma coisa mudou. Na realidade, os instrumentos de segurança continuam no mesmo lugar, o instrutor está do seu lado, o tempo não mudou, o vento está na mesma velocidade. O que aconteceu? A um passo você confiava, um passo depois você já duvidava. A dúvida então chega, porque primeiro você crê, mas depois duvida. E a dúvida vem com perguntas na sua cabeça. Ah, mas e se? E se? Nunca ninguém morreu disso, mas e se for a primeira vez? Esses instrumentos são confiáveis, mas e se falharem? Essa corda é segura, mas e se ela romper? E você começa então agora a duvidar. Percebe? Nada mudou. Antes você tinha fé, agora você duvida. Sabe por que você duvida? Porque quando você tem que tomar a decisão de entregar 100% da sua vida a uma corda, aí então você dá um passo para trás. Quando você tem que abrir mão do controle da sua vida e confiar em algo que não é você, aí então você recua. E eu preciso te dizer que não tem como você participar da experiência do rapel ou do bungee jump se você não confiar 100% da sua vida na corda. Não tem como você ter a maravilhosa experiência, a agradável experiência de saltar de bungee jump ou de paraquedas, se você não confiar 100% numa corda e se você não der o passo da fé. O passo da fé é dar o salto, o passo. Não adianta entregar 50% da sua vida à corda, não adianta entregar 30% da sua vida à corda, não adianta entregar 90% da sua vida à corda, não vai dar certo. Só tem um jeito, se você entregar 100% da sua vida à corda. Isso é fé. Muitas pessoas não têm coragem de tomar esse passo. Muitas pessoas que dizem, inclusive, que seguem Jesus, não entregaram 100% da sua vida ou do controle da sua vida a Ele. Muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, já tiveram no seu coração o desejo de entregar a vida a Ele, ainda não o fizeram porque não são capazes de confiar, de dar o passo da fé. Mas eu preciso dizer para você nessa noite, ou nesse momento que você está assistindo o vídeo, não tem como você ter uma experiência real com Deus, sem entregar 100% da sua vida a Ele, sem dar o passo da fé, sem abrir mão do controle e deixar que Ele controle. Mas a gente não gosta disso. E sabe o que acontece nesse texto? Acontece exatamente isso. Quando a gente chega no verso 21, diz assim, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu ele. E muitas vezes o tem lançado no fogo na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele homem já tinha gastado seu recurso com muitos médicos, muitos especialistas, e ninguém tinha resolvido aquele problema do filho. Agora então ele resolve buscar Jesus, e quando ele busca Jesus, ele tem um pingo de esperança no coração de que talvez Jesus seja capaz de curar
o seu filho. Mas a fala daquele homem demonstra que ele não tem fé suficiente. O texto diz assim: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Como assim, se tu podes? Como assim o espaço para dúvida? Aquele homem estava diante do Criador do universo, aquele homem estava diante do Cristo, aquele homem estava diante do Messias, aquele homem estava diante do ser que com a sua palavra criou o sol, a terra e tudo que nela é. Aquele homem estava diante do doador da vida, e diante do doador da vida, no momento em que ele mais devia crer, ele duvida. No momento em que ele mais devia confiar, ele recua. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Assim somos todos nós. Nós oramos, mas duvidamos. Nós pedimos, mas não acreditamos. Nós ajoelhamos, mas levantamos achando que não vai acontecer. Nós temos fé, mas não temos fé. Nós temos fé, mas não cremos. Ambíguo, não? Mas é isso que acontece. Verso 23, ao que lhe respondeu Jesus, e essa talvez seja um dos versos mais bonitos das Escrituras. Ao que respondeu-lhe Jesus: se podes? Como assim se podes? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino, com lágrimas nos olhos, exclamou: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas eu duvido. Eu creio, mas eu não tenho fé. Assim somos você e eu. Nós cremos, mas no momento em que mais precisamos confiar, no momento de maior crise, dor e tempestade, a gente duvida. Sabe a palavra grega para fé, quando ele diz assim, eu creio, é a palavra grega pisteio. Pistes é fé em grego. Pisteio é eu creio. E a expressão usada e traduzida como ajuda-me na minha falta de fé, a expressão traduzida como falta de fé é a palavra apistel. A é elemento de negação em grego. Pistel é fidelidade. Apistel é falta de fidelidade. É infidelidade. O que aquele homem está dizendo para Jesus é assim: eu tenho fé, mas eu não tenho fidelidade. Eu sei que você pode curar, mas eu não estou preparado para lidar com a ideia de que você não queira curar. Há uma diferença entre fé e fidelidade. Fé é a certeza de que Deus pode fazer o que você está pedindo. Fidelidade é a atitude que nós temos de continuar adorando a Ele mesmo quando Ele não faz. Fé é a certeza de que Ele pode realizar o milagre. Fé é a certeza de que Ele pode resolver o diagnóstico. Fé é a certeza de que Ele pode ressuscitar. Fé é a certeza de que Ele pode curar. Fé é a certeza de que Ele pode devolver o emprego. Fé é a certeza de que Ele pode resolver o seu casamento. Fé é a certeza de que Ele pode trazer o seu filho de volta. Mas fidelidade é continuar adorando a Ele, mesmo quando Ele decide não fazer, porque Ele é soberano e nós não conhecemos os seus desígnios. O meu desafio para você nessa noite é para que você aprenda a enfrentar as crises com fé, mas acima de tudo com fidelidade. E eu quero deixar esse último exemplo para você de uma história que está em Daniel, e eu quero usá-la como ilustração, só o fim dessa história. Você vai saber que, se você tem alguma cultura bíblica, a história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Num momento, o rei Nabucodonosor constrói uma estátua e pede que todos se ajoelhem para adorar. No entanto, a fé daqueles homens dizia que eles não poderiam se prostrar para outro ser ou imagem que não fosse Deus. Então, no momento em que tocam os instrumentos e que toda a nação devia se ajoelhar diante daquela estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelham. E a punição, a pena para quem não se ajoelhasse, para quem não adorasse, para quem não se prostrasse, era ser jogado numa fornalha de fogo ardente. E o texto diz que naquele momento,
verso 16, que eles não se prostram, e os amigos de Nabucodonosor vão e denunciam eles para Nabucodonosor. Nabucodonosor chama eles para conversar, fala assim: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, eu vou tocar todos os instrumentos de novo, mas quando tocar os instrumentos, vocês precisam se ajoelhar. Sabe qual é a resposta daqueles 3 rapazes? Em Daniel capítulo 3, verso 16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não quiser, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Sabe o que aqueles homens estavam dizendo, aqueles rapazes estavam dizendo para Nabucodonosor? Eles estavam dizendo assim: Nabucodonosor, você não precisa nem perder seu tempo. Nós não vamos negociar com o mal. Nós não vamos parlamentar com o pecado. Nós não nos ajoelhamos diante da sua estátua. E nós sabíamos que a punição era a fornalha. E nós estamos dispostos a morrer em vez de adorar outro Deus que não seja o nosso Deus. Mas Nabucodonosor faz uma proposta para eles: eu vou tocar tudo de novo, eu vou salvar vocês da fornalha. E eles respondem para Nabucodonosor. E sabe como eles respondem para Nabucodonosor? Eles respondem assim: não precisa perder seu tempo, Nabucodonosor, sabe por quê? Porque se o nosso Deus a quem nós servimos quiser nos livrar da fornalha do fogo ardente das suas mãos, ó rei, Ele fará. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar da fornalha. Isso é fé. Fé é a certeza de que Deus pode curar. Fé é a certeza de que Deus pode salvar. Fé é a certeza de que Deus pode livrar. Isso é fé. Se Ele quiser, rei, Ele pode nos livrar da tua fornalha. Nós temos fé. Mas o verso 18 demonstra que eles também tinham fidelidade. Porque o verso 18 diz assim: mas se Ele não quiser nos livrar, ó rei, fique sabendo que mesmo assim não serviremos a teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Isso é fidelidade. Nós sabemos que Deus pode fazer, isso é fé. Mas nós vamos continuar adorando a Ele mesmo quando Ele não faz. Isso é fidelidade. Oh meu Deus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, disse aquele homem. Senhor, eu tenho fé, mas eu não consigo ser fiel. Jesus sabia que antes de curar o menino, Ele tinha que curar a falta de fé do pai do menino. Eu não sei quais são as crises que você está enfrentando na sua vida, além dessa que está nos atingindo a todos. Mas Deus sabe, e isso que importa. Eu não tenho como resolver os seus problemas ou a sua crise, mas Deus tem como, e isso que importa. Eu tenho fé de que Ele é capaz de resolver, mas eu preciso dizer para você nessa noite: ore e peça a Deus pelo milagre que você está precisando. Ore e peça a Deus, se ajoelhe e peça a Deus com fé. Fé, tendo certeza, levante-se da sua oração com certeza de que Ele pode fazer. Mas eu desafio você a também orar com fidelidade, com o coração convicto e convencido de que mesmo que Ele não faça o que você está pedindo, ainda assim você continuará adorando a Ele. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é soberano e você não conhece os desígnios dEle. Meu desafio para você nessa noite, a minha oração nesse momento com você, é para que eu e você sejamos capazes de enfrentar a crise com fé e com fidelidade. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua bondade conosco. O nosso coração nesse momento está cheio, Senhor, de pedidos, está cheio de inseguranças, está cheio de dúvidas. Nós cremos como aquele homem do texto bíblico, nós cremos que o Senhor pode fazer, mas o nosso coração ainda de alguma maneira duvida. Nós oramos e duvidamos, nós pedimos e não acreditamos, nós clamamos, mas achamos que não vai acontecer. Senhor, dá-nos o dom da fé. Nós temos certeza de que nesse momento, Senhor, o Senhor pode reverter aquele diagnóstico ruim que alguém que nós amamos recebeu. Nós sabemos que o Senhor pode tirar do quarto e da UTI aquela pessoa que nós amamos. Nós estamos clamando e orando para que o Senhor cure, tire e reverta. Nós sabemos que o Senhor pode restaurar o nosso lar. Nós sabemos que o Senhor pode restaurar o nosso casamento. Nós sabemos que o Senhor pode recuperar os nossos filhos.
Nós sabemos que o Senhor pode nos devolver condições de trabalho. Nós sabemos que o Senhor pode nos tirar das dívidas, da crise. Nós temos fé de que o Senhor pode fazer. Mas acima de tudo, Senhor, no nosso coração, queremos também ser fiéis e dizer para o Senhor que mesmo que o Senhor não faça, nós continuamos adorando ao Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando não faz. Que nós possamos ter no meio dessa crise que vivemos, fé e fidelidade. É o que eu te peço por Jesus, amém.